Glória ao Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconítide, Elisanes e a Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Bom, estava meditando, ouvindo a primeira leitura, que precisa pensar um pouquinho nas coisas para não se deixar levar. Vocês ouviram todas as profecias de Deus sobre a cidade de Jerusalém. Será gloriosa, os povos virão até você, etc. É gozado que, lendo assim, o povinho que está lá, não tenho nada contra eles, também. Estamos bem longe para poder brigar, não é? Falam que aquela terra é deles, porque, sabe, tem que colocar na parte histórica, porque também o Evangelho é histórico, nos fala exatamente quando é que João estava no deserto e foi chamado por Deus para anunciar o Redentor. Porque muita gente pensa que Cristo apareceu por aí, como uma pomba voando por aí, apareceu Cristo. Não é assim, não. Para quem conhece um pouquinho a história, eu que gosto e conheço, vivi lá no ambiente de Roma, tudo. Tibério César, no 5º ano do Império, quer dizer, no ano 29 depois de Cristo, sendo que Augusto morreu no ano 14, para dizer, e fala todas as pessoas que reinavam no lugar, que reinavam no outro, que foi mandado João. Então, e tem grandes cabeças que pensam de serem jornalistas ou cultos, pior é isto, que anunciam que Cristo é um fantasma, criado pelo povo, que o povo precisava de uma esperança, de um Redentor. Então o cristianismo foi criado assim. Ou pior ainda, que o cristianismo deslanchou depois que apareceu São Paulo, como uma filosofia estranha. Não é bem assim, não. Que veja, então, como dizia na primeira leitura, o povo de Israel, que vive agora, está lá, disse que aquela terra é deles. Porque começando por Abraão, que iniciou o povo de Israel, eles eram do Iraque, de Ur. Era uma cidade muito importante naquela época. E Deus chamou Abraão: sai da tua terra e vai para a terra que eu te darei. Uma boa promessa, não é? Bem claro. Mas ele teve que percorrer um monte de coisas para chegar. Depois passaram fome, foi para o Egito, ficaram escravos lá mais de 400 anos, se multiplicaram, voltaram do Egito, voltaram, Deus lhe deu a terra
conquistar, etc, etc, através de batalhas. Mas que raio de Deus é este aqui? Vamos falar bem claro. Eu te darei uma terra, mas eu tenho que lutar, tenho que matar, tenho que ser morto. Aqui, e a história continua, é a terra que Deus nos deu. Mas estava a minha cabeça, vontade de dar risada mesmo, porque Jerusalém quer dizer cidade da paz, lugar da paz. É a única nação que tem a bomba atômica para se defender. Eles vivem no exército constante, homens e mulheres, e fazem guerra toda hora. Só assistir o jornal, não é? Lança um míssil por aí, ou começa a lançar pedradas contra os tanques de guerra, e eles bombardeiam e matam lá os palestinos, não é? Os filisteus de antigamente. Que tipo de cidade da paz é esta aqui? Alguém está mentindo ou se confundindo, vamos ser bem claros. Ou Deus está mentindo, porque com Deus nós temos que estar bem direto. Ou os homens estão se confundindo. Quer dizer que não era esta Jerusalém a cidade da paz, mas talvez alguma outra coisa, que de fato o povo de Israel, fora alguns grupos, não aceitaram Deus em forma humana, como ele veio, que nós estamos preparando para o Natal. E a nossa sociedade moderna depois piorou ainda mais as coisas, porque agora se escreve as cartinhas ao Papai Noel, não é? Até nas escolas, não sei se faz isso. Se costuma nas escolas mandar cartinha para o Papai Noel. É? Quando eu era criança, nós mandávamos fazer uma cartinha para o menino Jesus, prometendo que seríamos, que se ele nos desse um presentinho para o Natal, a gente ia ser bonzinho em casa. Um pouco diferente, não é? Agora se quer os presentes, tudo de graça, mesmo sem merecer nada. A sociedade moderna, pior do que das sociedades que eu conheço, uma das piores que está existindo no mundo moderno, pelas ideias totalmente viradas. Totalmente, não tem pouquinho que se salve, não. Entende? Então, o que acontece? As promessas de Deus eram Jerusalém, fisicamente. É bom que a gente conheça, e nós como cristãos tenhamos também um conhecimento da realidade histórica. Porque o Deus veio viver a nossa história sobre a terra, e se apareceu sobre a terra como Redentor, nós temos que meditar profundamente o que veio ser isto. E quando Jesus, preste bem atenção, vocês lembram quando Jesus se encontra com a samaritana? Alguém de vocês lembra, não? Ele se encontra com a samaritana, que os samaritanos eram praticamente os crentes da hora. Eles tinham se separado dos judeus. E brigavam porque não era em Jerusalém que precisava adorar a Deus, no templo que Salomão tinha construído. Eles construíram no Monte Garizim, lá outro templo, que adorasse em Jerusalém não valia nada. Quem fosse adorar a Deus no Monte Garizim, aí estava certo. Então, as brigas
religiosas não são coisas de hoje em dia, não. São bem antigas, não? Então, Jesus se encontra com a samaritana no poço, pede de beber, e a samaritana estranha. Primeiro, um homem, naquela época, ainda hoje, temos resquícios, não? Da mentalidade oriental sobre a mulher. O homem não falava com uma mulher, primeiro. Mas ainda, um judeu falar com a samaritana era o máximo. Então, como é que você, sendo judeu, pede a mim, que sou samaritana, água? E Jesus fala, não se preocupe, mulher. É que você não me conhece. Como assim? Você não me conhece. Se você me conhecesse, você me pediria água. Não, espera aí, o que você quer falar com isso? Não, estou te falando a verdade. Que se você soubesse quem sou eu, você me pediria água, eu te daria uma água viva, porque quem bebe desta água que você tira do poço, vai voltar a ter sede. E tem que voltar aqui, a buscar água. E a água que eu te darei vai jorrar para a vida eterna, não somente. E a gente nunca mais vai ter sede. Como sempre ele entendeu materialmente. Senhor, então me dê desta água. Ficava mais ou menos 1 quilômetro, tinha que carregar água o balde na cabeça. Me dê esta água para eu não voltar aqui, neste sol escaldante, não? Aí Jesus fala, tá bom, vai, chama teu marido. Como assim? Vai chamar teu marido. Mas eu não tenho marido. Você falou a verdade. Não tem marido. Porque você já viveu com 5 homens. E o homem com o qual você está vivendo ainda, nem é teu marido. Aí ela estranhou. Aí entrou em algo mais profundo. Não se trata mais da água para beber lá no poço. Senhor, vejo que você entenda mais ou menos alguma coisa do íntimo das pessoas. Explica para mim, escuta. Onde que se deve adorar a Deus? Já que eu sou judeu, eu sou samaritano. Em Jerusalém, que vocês dizem que precisa adorar a Deus? Ou aqui no Monte Garizim? Mulher, primeiro, vai ser bem claro, a salvação vem dos judeus, não dos samaritanos. Então é uma coisa muito clara. A salvação vem não de Jerusalém, porque ele tinha nascido em Belém, vem dos judeus. Mas mulher, chegou a hora, prestemos bem atenção a isto, que não vai se adorar Deus nem em Jerusalém e nem no Monte Garizim. Nem se você for evangélico, nem se você for católico. Porque Deus se adora no coração da gente. Um coração como? Feito de verdade e feito de bondade. É aí que Deus vai fazer a sua morada. Não é num templo de pedra. Não é no lugar. Então Deus não mentiu quando prometeu a Abraão que o conduziria na terra
preparada por Ele. Deus conduziria Abraão e a sua descendência, que seria Jesus Cristo, à terra dos corações da humanidade, que não estão nem no lugar da cidade física de Jerusalém, e nem naqueles que constroem outras igrejas dizendo que são a igreja verdadeira. Mas é todo ser humano, é a casa de Deus. E não adianta se enganar. Porque, primeiro, a humanidade que vive fora da verdade só faz desastre. Que a realidade é uma realidade histórica, clara. Por que fala que é uma realidade histórica? Porque o mundo foi criado do nada, por ele mesmo. Então, se o mundo existiu, foi criado por alguém. E é história isto. Porque apareceu. Não existia, apareceu. Agora, depois teve toda a história, a vida de Cristo, que fala assim. Que depois era João que devia anunciar que tudo será, fala de engenharia, viu? Aqui, será plainadas, acho que tinha as máquinas para plainar as colinas, de fazer túneis por onde passar, não? Será tudo aplainado, e o mundo verá a redenção. Preste atenção. Mais um momento da história, porque é gozado que não tem nada a ver, porque também quando vai nascer Jesus Cristo, os evangelistas falam de quem reinava naqueles momentos para colocar o momento em que Cristo nasceu. Agora, quando chama a João Batista para que anuncie, mais do que isso Deus não podia fazer, meu Deus do céu. Ele te manda um mensageiro na frente. Olha, vai chegar o Salvador. Mandou uma boa propaganda, mandou batizar no rio, se arrepender dos pecados, porque se não tiver um coração limpo, você não vai enxergar a verdade, você vai ver a coisa sempre do teu lado, do teu egoísmo, do teu interesse. Qualquer mínimo psicólogo não se explica isto. Qualquer mãe que educa seus filhos vê a diferença, porque quando os filhos começam a pensar egoisticamente, cada um defende o seu ponto de vista, não é? Nem pensemos, pois vamos na política, que, me desculpe, é uma piada. Uma piada. Eu nem estou falando da política daqui, estou falando da política lá da Itália, que estou vendo. O governo que saiu fez, isso é uma palavra, merda nenhuma. Agora estou falando que quem entrou não está fazendo nada. O governo. Vocês tiveram 10 anos no governo, o que vocês fizeram? Estamos num mundo de loucos, certo? Exatamente porque nós não buscamos a verdade, mas buscamos o nosso ponto de vista. Eis porque o batismo de arrependimento não é isto é simplesmente isto é tirar as montanhas, endireitar os caminhos. Por quê? Porque vem o Salvador, para você enxergar quem está vindo. Que se não tiver o coração reto, é como está escondido dentro de um vale.
A luz pode chegar, mas no vale está escuro. Este Deus manda. Vocês lembram, não sei se vai aparecer nos outros domingos, que todos iam se batizar com João. Não lembro disso, não. Vou lembrar então. Porque é interessante o batismo de João. Iam lá as prostitutas. O que temos que fazer? Viver com dignidade. A sua feminilidade. Foram os cobradores de impostos. É nós que temos. Tem que cobrar o que é justo. Não pode extorquir. Foram os militares, os soldados. É nós que devemos fazer. Não pretender propina. 2000 anos atrás. Basta o vosso salário. Se te para na estrada, você solta uma cinquentinha, você passa. Não estou acusando os militares, coitados. Mas é o comum que se pensa, não é assim? Basta o vosso salário. Gente, está no Evangelho de 2000 anos atrás. O mínimo de decência para alguém se dizer uma pessoa religiosa. Não é religiosa, que procura Deus, que ainda não encontrou. Que se você guarda o coração puro, limpo, vai ver a Deus. Aí sim, vai ser uma pessoa religiosa. Que a pessoa religiosa é a pessoa que vive em comunhão com Deus, com todo o seu ser. Então, não é uma pregação bonita, como algumas vezes, o padre falou bonito. O que ele falou? Não lembro nada, mas falou bonito. Vocês nunca ouviram isso aqui? Não? Só sou eu que uso as besteiras. Um monte de vezes. Mas falou bonito. Religiosidade não é poesia, não é fantasia, é realidade. Fundamentada sobre a verdade. É ou não é? Por quê? Porque aqui estamos dentro da história, porque certamente o Deus virá. E com a vinda de Cristo virá, veremos isto, mas chegando perto do Natal, a plenitude dos tempos. Em Deus os tempos não se medem pelos dias que passam. É como na agricultura. Quando eu era criança tinha. Agora mudou tudo, porque tem indústria, produção, etc. Mudaram os tempos, não? Mas era a época de semear, a época de preparar a terra, época de semear, a época de limpar o terreno, tirar as ervas daninhas, e a época da colheita. Este era o tempo do mundo camponês. Tempos de frutas. Tempos de vivência. Os dias que passavam não interessavam. Se atrasava 15 dias porque tinha chovido, o tempo era daqui a 15 dias, não é porque passaram os 15 dias. Nós medimos o tempo porque passa um ano, passa 2 anos, passa isso, não é? A plenitude dos tempos será quando? Quando virá Deus feito homem, que se cumprirá a promessa de Deus. Eis porque o Natal é tão importante, tão fundamental.
Tiro, por exemplo, das escolas. Pode tirar tranquilamente. Não tem problema nenhum. Tanto já tiraram da consciência das pessoas. Tira os crucifixos das salas. Pode tirar. Não vai fazer falta nenhuma. Atenta, aquele crucifixo já está longe dos corações da humanidade. Quem que medita ainda sobre o grande mistério da cruz? Ninguém. Absolutamente ninguém. Entende? Então, esta passagem, esta preparação é a resposta que nos dá boa telha. São Paulo é a comunidade. Tenha certeza que aquele que começou em vós uma boa obra há de levá-la à perfeição até o dia incrível de Cristo Jesus. Qual é o dia de Cristo Jesus? É o tempo quando você se encontra com Ele. Para Deus, o tempo são os ritmos da vida. Quando você encontra com Ele, é o dia de Cristo. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós com a ternura de Cristo. Isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça sempre mais. E aqui é difícil explicar. Para mim é simples de entender. Em todo conhecimento e experiência, para discernirdes o que é melhor. O amor tem que ser não no sentimento, mas na inteligência. O que quer dizer isso? Os sentimentos são traiçoeiros. O meu filho é sempre o melhor. Se briga, ele tem razão. A inteligência não. A inteligência sabe distinguir quem está certo e quem está errado. O amor sem inteligência quer dizer que todo o nosso ser participa na dimensão do amor. E isso é imenso, gente. Nós crescemos como pessoas. Não somos simples animais instintivos. Os leões matam os outros bichos para alimentar os seus filhotes. E toda a dimensão animal funciona desse jeito, onde os mais fracos sempre apanham. Nós somos seres humanos. Isso para quem acha que cristianismo pode ser uma simples devoção a um santo qualquer, porque me faz milagres. Cristianismo é para quem busca o sentido da sua própria existência, da sua inteligência, dos seus afetos, da sua vida, dos seus atos. Fala São Paulo, o amor tem que ser experimentado para que cresça o vosso amor e experiência. E conclui assim,
Por que isso? E assim ficareis puros e sem defeitos para o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo. Não sei o que nós queremos mais. É Deus que vem ao nosso encontro. É só estar preparados para recebê-los. Nem vou falar sobre as besteiras, as propagandas para o Natal, etc. O Natal não é o 25 de dezembro. O Natal pode ser numa cama de hospital, quando você está doente, e encontra Deus. O Natal pode ser num gesto. Contar pequeno acontecimento quando estava em Ubatuba. Não sei, não lembro se contei outra vez, mas é uma historinha muito bonitinha que vale a pena. Um dia vi um homem simples, era pintor de paredes e de casas, saindo da igreja chorando. Falei, aconteceu alguma coisa? O que há? Ele disse, não me conhecia. O senhor é o padre aqui? Eu falei, eu sou padre. Por quê? Então para o senhor eu posso contar uma história que me aconteceu. Eu falei, o que houve? Olha, eu estava sem dinheiro.